Então, a grande novidade mesmo, né, que me surpreendeu, embora eu goste do jogador, só não sei se ele vai aguentar a seleção brasileira, é o Igor Jesus do Botafogo. Estou olhando aqui, tá? Por isso que o Igor Jesus, ele foi uma surpresa para mim. Eu conhecia muito pouco, não conhecia esse jogador e está fazendo um campeonato muito bom, tá ajudando muito. Bruno Guimarães foi convocado de novo, foi muito mal nos últimos jogos. Mas o Bruno Guimarães é um jogador de Premier League que tem um nível muito alto, eu manteria, não tem nenhum problema. Os 4 zagueiros são tranquilos, laterais a gente tem dificuldade mesmo, aqueles não são piores do que o que nós temos, o que temos por aí. E o ataque é muito forte, né? Mesmo com a ausência do Neymar, você tem aqui o Endrick, o Martinelli, o Rafinha, o Savinho, o Vini Júnior. E os dois que jogam aqui, o Igor Jesus e o Luiz Henrique, eu acho que tá legal. E o meio-campo, mantido o Paquetá, né? Paquetá e Luiz Henrique. Foi feita até uma consulta ao presidente da CBF, pelo que eu fiquei sabendo, se podia convocá-los por causa dessa história aí das apostas e tal. Foi autorizado, então os dois vão jogar. Acho que é um time razoável. O Brasil tem que funcionar como time. Para ganhar dos adversários, que são os mais fracos da eliminatória, eu acho que é mais que suficiente. Só que tem que funcionar como time, né? E não é questão de individualizar. Meio de campo da seleção brasileira muito criticado desde a Copa América, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira. Queria saber a opinião de vocês sobre essa convocação do Dorival, até repassando os nomes de meio de campo, ó. André, Bruno Guimarães, Gerson, Lucas Paquetá e Rodrigo. Bruno Prado. A seleção tem algumas deficiências, mas o principal realmente é coletivamente. Não acho que individualmente esteja tão abaixo de outras seleções do mundo aí. Acho que ele está num bolo de 8, 9 seleções que são muito parecidas. Já que estamos num momento de pesquisas eleitorais, você tira na margem de erro uma diferença ou outra aí. Um time que está coletivamente mais forte, mais confiante, individualmente não fica tão atrás. Ele está ali num bolo ali. Ele pode ser o 8º, pode ser o 5º, o 4º. Ele está ali. Se tiver um pouquinho melhor, sobe. Se tiver pior, desce. Mas o que ele está apresentando, isso eu falo individualmente, mas pelo que ele está apresentando coletivamente, hoje ele não está nesse bolo. Hoje ele está ali, talvez em 20º. O coletivo é muito ruim. Hoje no coletivo ele não é melhor que o Uruguai, não é melhor que a Colômbia, não é muito melhor que as outras seleções da América do Sul, que é o Equador, por exemplo. Então é uma seleção que está com essa dificuldade na parte coletiva, isso desde 2023. Então o Dorival está tentando arrumar uma equipe, acho que poderia, ele chegou há pouco tempo, mas poderia estar num estágio um pouco mais avançado, com todas as dificuldades que tem de montar um time com a seleção, que se encontra esporadicamente. E em algumas posições tem deficiências mesmo. Nas laterais tem deficiências. Acho que poderia até jogar com o Militão de lateral, já que você pode jogar com o Militão de lateral, você pode formar a zaga com o Gabriel, Marquinhos, Bremer, qualquer um deles está tranquilo. Os zagueiros são muito bons mesmo, os goleiros são bons. No meio campo você tem dificuldade até em característica, isso é uma coisa bem antiga, não é só de agora não, acho que tinham seleções até com jogadores melhores, mas não tinham grandes meio campistas, isso faz muito tempo, acho que é uma questão até meio cultural, acho que o jogo do Brasil, no geral, o jogo brasileiro é muito apressado, muito ansioso, então se incentiva a correria, acho que um jogador que cadencia mais, ele é criticado. Então, acho que é uma coisa até meio cultural. O Brasil há muito tempo não forma meio campistas porque a cultura brasileira de futebol é de correria, de pressa. Acho que o futebol brasileiro ele é mais reativo hoje e há já uns 20 anos do que propor jogo. Ele até propõe porque às vezes ele é obrigado a propor. Mas ele tem muita dificuldade. O futebol brasileiro no geral, seleção e clubes, eles ficam muito mais à vontade quando podem reagir e não propor o jogo. E no ataque acho que tem bons jogadores. Vamos ver como o Dorival vai fazer. Eu tentaria um meio aí com André, Paquetá e Rodrigo. Acho que tem vários bons atacantes. O Rodrigo pode jogar por dentro. E na frente, pontas tem um monte aí. Isso é uma posição que tem muita gente. Você pode escolher qualquer um deles aí que tá tranquilo. Rafinha, Martinelli, Savinho, Vinícius. Isso aí não tem nenhum problema. Até o Luiz Henrique também. E centroavante está uma falta que talvez o Endrick preencha, né? Mais cedo do que deveria, né? O Endrick e o Estevão, se tivesse aí, o Estevão, claro, na ponta, eles talvez tenham que assumir na seleção uma responsabilidade antes do que deveria ser o normal, já que eles são garotos muito jovens. Vanderlei Nogueira gostou da lista do Dorival Júnior. Igor Jesus do Botafogo é a novidade da lista do Dorival. Vanderlei. Pedro, faz tempo que eu ando muito discreto com a seleção brasileira, né? Não só do Dorival, mas já há algum tempo, um bom tempo, contra
a qualidade apresentada pela seleção brasileira. Convocação de seleção brasileira, falando do momento que vivemos, está sendo mais ou menos copia e cola. Só não é repetido integralmente por uma contusão ou outra, né? Então tem aquele cara que é chamado sempre, jogador que é chamado sempre, mas está machucado, tem que ter alguém no lugar para formar um número de convocados. Então, mas é mais ou menos isso. Dificilmente tem alguma coisa surpreendente, alguém aparece, e normalmente quem aparece fica no banco. Então o cara vai lá, veste a camisa, fotografa, essa é a novidade. E nunca se tem certeza que chamou para jogar. É isso que tem acontecido, né? Parece que chegou agora, não vai sentar na janelinha. Essa é a figuração. Mas isso é uma conversa que depende do técnico, que pode fazer o que ele quiser. Eu só entendo que a seleção brasileira não tem tempo para treinar. Nós estamos no 10º mês do ano. Tem time de futebol, com técnico firme lá, que está treinando todo dia e ainda não encontrou o conjunto, que é o que a gente entende que pode levar a uma apresentação boa e tal, né? Seleção brasileira que chega eventualmente, de quando em quando, tem 2, 3 dias no máximo de treinamento para fazer e vai para o jogo. Então eu acho que espera-se que os jogadores convocados tenham qualidade para resolver problemas. Mas o técnico não tem tempo para trabalhar. Mas individualmente, quem faz o drible é o jogador. E jogadores talentosos que a gente vê jogando em outras competições não conseguem fazer um drible, né? Não conseguem dar um drible, não consegue, atenção, não ganha rebote, não faz uma tabela, uma triangulação. Então, e além da criatividade, tá? No meio de campo realmente falta alguém que seja cerebral, que seja importante, que comande o meio de campo da seleção brasileira. Vai jogar contra o Peru? É favorito? É favorito. Né? Poder de fogo da seleção brasileira tem sido fraquinho nos últimos tempos, com todas essas estrelas já citadas aqui. Tem sido fraquinho o poder de fogo da seleção brasileira. Poxa vida, estamos falando de jogadores do Real Madrid, jogadores importantes. E fraquinho o nosso poder de fogo. Chega e não coloca a bola para dentro. É favorito contra o Peru em Brasília? O jogo vai ser numa Adega Garrincha? Eu acho que é favorito contra o Peru. Mas com um asterisco, sabe como é que é? Favorito com asterisco, pelo que a gente tem visto. E depois tem o Chile. O Chile está fraquíssimo. É favorito? É favorito, de novo, o selecionado brasileiro, com asterisco. Não adianta criar grande expectativa com a seleção brasileira, porque a chance de gerar decepção é enorme. Essa é a verdade. O Brasil vai para a Copa do Mundo? Atenção, ele estava em 6º, né? O Brasil ganhou, pulou para 4º, né? Vai para a Copa do Mundo. Quinto. O Brasil vai para a Copa do Mundo? Na minha opinião, vai. Pode acontecer o que acontecer daqui para frente. Então, vai passear. O problema, o Brasil vai para a Copa do Mundo. Isso é inegável. Agora, em que condições vai chegar? Eu acho que é prematuro a gente dizer. A seleção brasileira